a gente ficou muito tempo, inclusive. Falei vários assuntos que eu falo com qualquer colega meu aqui sobre o meu pensamento, sobre o que aconteceu no governo passado, o meu posicionamento, inclusive, sobre o que aconteceu na ilha. E falei vários assuntos com o senhor que eu trato publicamente aqui, se for necessário. Nada daquilo que eu falei ali foi segredo, né? Talvez eu não precisasse fazer aquilo, mas como eu fiquei muito à vontade, conversei. Mas onde é que eu quero chegar? A falta de esclarecimento e de informação da parte do governo foi que me levou lá. Quando eu busquei informação ao CPRH, que está inclusive no e-mail que eu encaminhei, qual seria como seria dado os atendimentos CPRH diante do novo cenário, que seria uma nova gestão, não foi isso? E lá realmente eu acabei conversando até algumas coisas, porque o senhor também sentiu a vontade, eu acredito, e a gente falou sobre várias das coisas, mas tudo que eu falo para o senhor ali, eu falo abertamente para qualquer pessoa. Pronto. Mas quando o senhor fala que eu fui lá e falei, né, sobre essa questão das licenças que poderiam ser liberadas, eu não fui levar uma pessoa. Quando eu estava falando sobre todas as licenças. Por quê, doutor? Porque eu não sabia sobre o que ia acontecer na gestão compartilhada. Por isso que a falta de informação do governo do Estado para a casa do povo trouxe essa falta de entendimento, talvez, do que ele falou. E aí não fica claro para a comunidade, porque eu não fui ali, eu conheço os nomes das pessoas que foram contempladas agora, se eu não conhece. Mas ali eu estava falando em todos os aspectos. Não fui levar o caso de uma pessoa pedir um favor para o CPRH. Até porque eu tenho a licença para minha construção, está tudo ok, e sei qual é o trâmite. Mas eu fui pensando nesse sentido, por não entender o que estava acontecendo, inclusive eu lhe perguntei. E depois, através do e-mail, eu lhe perguntei que acordo. E o senhor lá falou, não, por que não ia liberar? O senhor falou o quê? Só após a homologação. Não foi a resposta do seu e-mail? Pronto, mas eu não estava falando de um caso, 2 casos, não. Eu estava falando sobre todas as licenças. Eu acho que não ficou claro. Não, eu peço até desculpa se eu não fui claro. Você não fulanizou nada. Você perguntou por que estava paralisado o sistema de licenciamento. Isso. E eu expliquei a você que enquanto o termo de acordo não fosse consensado, eu não retomaria. E aí disse, assim que retomar, a gente vai e faz. Mas não no dia lá, você não falou não. Depois do e-mail eu respondi. Então, e aí o que é que acontece? Quando foi aqui, eu acertei com vocês que a partir do dia 10, já voltou, estamos retomando, tá certo? Então eu até lhe agradeci, inclusive. Eu disse, você está me ajudando, porque eu estou chegando no processo, estou tomando conhecimento das coisas agora, entendeu? Eu não falei de uma forma que você foi pedir por A por B, não. Você falou de uma forma geral, entendeu? Que fique bem claro isto, ok? Agora o senhor sabia mais do que eu, como conselheira digital, sabia. Eu sabia muito menos do que o senhor. Isso foi um erro do governo do Estado. Olha, Mas... eu não sou contra o governo, pelo contrário. Mas eu tenho batido nessa falta de comunicação, porque é isso que fez eu chegar e até o CPRH e perguntar. E foi recebida, não foi? Não demorou. Não demorou. Então, aí é que está. A disponibilidade do governo do Estado em levar os esclarecimentos. Naquele momento, havia uma recomendação de que, enquanto o termo não fosse homologado, não se faria divulgação, essas coisas desse tipo. Mas eu falei para você, entendeu? Tudo bem, mas é que está, de informação interna. Mas agora, isso é passado, está esclarecido, a conselheira ajudou no processo, ela foi esclarecer uma coisa, e eu disse a ela, o processo só retoma depois do termo de acordo. Como retornou, aqui vieram novas demandas que a gente vai avaliar e ver o que pode fazer para agilizar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos prazos para emitir as licenças, independente de ser em Noronha ou ser no continente, ok? Bom, teve um questionamento e acho que acredito que seja o mesmo que foi dado anterior em relação à mudança. Isso, em troca de a TPU ser domiciliar e passar a ser mista, e como será isso? De maneira ordenada. Eu acredito que precisa, em conversa com o próprio conselho diante da comunidade, entender o que é que se pensa e o que é que se precisa para Noronha. São 32 padarias, 64 farmácias, 382 pousadas. Será feito em conversa e em acordo. Também sem citar se a pousada é de Maria, se a pousada é de João, se fulano é branco, se é preto, se nasceu na Vacaria, se nasceu no Sueste. Não. A gente vai entender o processo e entender o que é que comporta mais para cá. Porque a gente viu aí um crescimento
desordenado de pousadas e de empreendimentos. E o que é que está precisando, o que é que está faltando? Mas isso vai ser feito em conjunto, em conversa. Eu não posso também chegar aqui e achar que está faltando determinado empreendimento e só por minha mera cabeça e achar que isso é o que está precisando. Não. A gente tem que ouvir vocês. Então, a cada mudança, e validar com o conselho, a cada mudança de pedido de TPU, que é domiciliar, e passar a ser misto, porque a pessoa realmente precisa ter uma fonte de economia, mas isso a gente precisa entender o que é que Fernando de Noronha precisa. E aí, repito, são 64 padarias, 32 farmácias, 394 pousadas. Se for, a gente faz em conjunto, a gente vai construir isso em conjunto. Eu sei que para vocês é muito difícil chegar e encarar pessoas aqui que vocês nunca viram com um discurso que vocês estão cansados. E aí, quando eu digo é um discurso que estão cansados, porque ouviram durante muito tempo, sim. Mas me permitam, e aos que eu conversei, tive a oportunidade de me reunir em algum determinado momento, eu disse, eu vou pedir uma coisa que eu sei que eu estou pedindo muito para vocês. Mas é uma coisa que eu preciso pedir no momento em que eu chego. Estou aqui há 100 e poucos dias. Tenham só um pouco de paciência. Se não querem acreditar, não acreditem. Tem gente que tem aí suas crenças, não acreditem. Mas tenham paciência, porque a gente vem com um trabalho diferente. Vou pegar só o gancho da resposta e vir para o que o senhor comentou, Ivan. Os meus superintendentes estão aí. Eu fui indicada e recebi o convite de estar aqui, sabendo exatamente o que eu ia receber no final do mês. Sabendo exatamente que eu ia ter dedicação total a Fernando de Noronha, independente do horário de dia. Está ali um conselheiro que não me deixa mentir. Quando eu não consigo atender ele numa ligação, ele me manda mensagem, eu respondo. E não tem hora, não tem dia. Da mesma forma que eu trabalho, os meus superintendentes trabalham. Viemos para cá sabendo exatamente o que vamos receber no final do mês. Então não existe contrapartida, não existe um apoio, não existe uma sombra, nada. Porque assim como a Anchieta bem falou, se dos meus tiver qualquer um que eu souber quem recebeu, ele vai ser exonerado e vai responder criminalmente sobre isso. Quem me conhece, quem me sabe de como é o meu perfil profissional, já aconteceu uma situação de uma tentativa de suborno lá em Caruaru. Do jeito que a pessoa entrou com a caixa, ela saiu, mas ela saiu com a polícia. Não esperem um perfil diferente meu e nem dos que eu estou trazendo, independente de onde vem, independente se é homem, se é mulher, se é do interior, se não é. Eles estão aqui com o mesmo pensamento e sabendo o que é que a gente veio fazer aqui. E sabem exatamente quanto vão receber no final do mês. Então ninguém diga que não veio avisado e não veio sabendo daquilo que vão receber. Então não existe contrapartida, não sei como foi essa conversa, não sei o que foi. Eu estou dizendo ao senhor que desde o dia que assumi aqui em diante, se algum fato aconteceu do tipo, o senhor pode me comunicar. Não precisa falar com ninguém. Se não quiser se dispor, me ligue, me manda uma mensagem, porque a pessoa vai ser exonerada. Mas não vai ser só exonerada, não. Porque isso é um roubo. E aí, quando a gente rouba, a gente precisa responder penalmente, criminalmente, seja lá o que for. E vão ser assim, e vai ser assim. Mas eu posso garantir ao senhor, dos que estão comigo ali, eu boto minha mão no fogo por eles. Bem, pessoal, chegou uma outra pergunta aqui a respeito como se dará o licenciamento para os TPUs do PHD que se encontram em áreas sem urbanismo. Isso é uma questão muito delicada, realmente, porque todo e qualquer parcelamento de uso do solo ele deveria ser precedido de algumas infraestruturas necessárias, não só a distribuição do terreno, propriamente dito, mas arruamento, posteamento, drenagem, abastecimento da água, saneamento básico, esgotamento sanitário. Isso tudo deveria ser pré-distribuição desses lotes. Então, isso não ocorreu. E a gente sabe que o Ministério Público está vindo já tentando e vai fazer isso, junto à CPRH e junto à administração, instando as duas instituições para poder responder a respeito disso. Então, até lá, a gente vai verificar o que é que a gente pode fazer dentro do âmbito da CPRH para poder responder ao Ministério Público da melhor forma possível. Conselheira Karine tinha perguntado também, né, o que é que vai mudar se a gente está dizendo tanto aqui que, na verdade, as competências não mudaram do acordo que foi estabelecido, e, inclusive, por isso, foi uma das razões, né, que não ensejaram participação popular, que as leis e as regras já eram existentes, elas efetivamente não mudaram. O que é que vai mudar?
as regras e as leis, elas não estavam sendo cumpridas, elas vão passar a ser. Como eu também já falei aqui pela manhã, o ICMBio reconhece, né, Carla, a própria Carla que falou isso, o ICMBio passou a avançar e fazer papéis que não eram do ICMBio por conta da ausência do Estado, né? Isso foi o relato do próprio ICMBio. E eles relatam que precisaram fazer isso para proteger a sustentabilidade e o meio ambiente da ilha. A partir do momento que o governo do Estado assumiu um compromisso de que vai efetivamente fazer o seu papel, o ICMBio está se afastando desse processo. Então, o ICMBio elaborou diretrizes urbanísticas. Não é papel do ICMBio elaborar diretrizes urbanísticas. Isso é papel do governo do Estado. Então, a partir do momento que o governo do Estado elabora e vai ser com a participação da ilha, validado pelo Conselho, né? Assim, com a participação dos moradores, validado sempre tudo em conjunto com o Conselho, é que isso vai virar efetivamente o regramento. Então, assim, isso é uma das coisas que muda, né? São duas coisas, na verdade, né? O respeito às regras, às leis, aos princípios e a participação popular. E aí eu reitero o que Thalita mencionou aqui. Acho que qualquer cidade desenvolvida que a gente possa estudar, ver no mundo, existe um planejamento urbano. Qualquer cidade que seja referência de sustentabilidade e de desenvolvimento. Existe uma equipe por trás fazendo cálculos, elaborando, né, previamente, dizendo: comporta bem aqui X pousadas, X padarias, X lojas de conveniência, X postos de gasolina, X... Enfim, para que esses próprios empreendimentos não comecem a canibalizar um ao outro. Né? Agora, qual é essa vocação? O que é que se vai aumentar aqui? Isso existe... não tem uma regra fixa, né? Que você olha, essa terra aqui, a vocação dela vai ser essa. Aqui até tem uma vocação natural, que é turismo. Né? Quando eu olho para uma cidade... São Paulo, Barcelona, sei lá, Recife, o que for, não, existe mais flexibilidade porque eu tenho para onde crescer, porque eu não tenho os mesmos atrativos naturais e ecológicos que eu tenho aqui, mas isso vai precisar ser feito, certo? Então, assim, eu mesma fico insatisfeita com o componente das nossas respostas de dizer: a gente vai precisar de planejamento, a gente vai precisar de vocês, a gente vai precisar de tempo. Mas é isso, eu não tenho como dar outra resposta que fosse melhor do que essa. A gente vai precisar, porque só se faz corretamente se fizer com estudo, com participação, com planejamento. Então é isso, a gente vai ter que, a partir de agora, antes de dar uma licença, uma TPU de uso misto, a gente vai ter que chegar e calcular: cabe mais 8 leitos de pousada aqui ou não cabe? Cabe mais um restaurante ou não cabe? Cabe mais uma lanchonete ou não cabe? Isso precisa ser calculado. A gente não pode simplesmente sair assinando autorizações e licenças sem pensar nisso, porque agora a gente suspeita que muito do problema que a gente está vivenciando, e estamos extremamente sensíveis e trabalhando incansavelmente por isso, da baixa, né, assim, da baixa ocupação em geral dos empreendimentos em Noronha, tem a ver com diversos aspectos. O aeroporto, a gente sabe que é um componente importantíssimo, mas também tem a ver com o crescimento desordenado, né, com um crescimento que não foi planejado. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter paciência, assim, para resolver alguns problemas, né? E é isso. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. Obrigada. Bom, penúltima a responder, né, o ICMBio, e depois o superintendente de turismo, e a gente volta uma rodada de perguntas, tá? Não, a minha rapidinha, não sei se foi o Ailton, agora eu não me lembro quem perguntou sobre a licença de energia, né, de ligação de energia. Foi Ailton, né? Tá, beleza, ok. E como ele mesmo falou, né, uma resolução da ANEEL, não é nossa, não é uma regra nossa, mas até a Neide, que está lá fora hoje com a gente, né, Neide? Então ela está aqui para eu não mentir, né, Neide? Se eu mentir, você fala no meu lugar, tá? Mas quem chega com a documentação, a Neide mesmo faz a minuta e eu assino no mesmo dia, tá? Então, por mais que seja mais um passo, né, que não é colocado por nós, mas é um trâmite muito rápido. Eu só não vou assinar hoje porque estamos eu e Neide aqui,
Mas é muito rápido, gente. Chegando com a documentação, a gente assina na hora que ela tem a autorização padrão, tá? Então, isso não é um impeditivo, não demora o trâmite. Se poderia tirar, né? Pode tirar essa licença? A gente até tentou verificar como que a gente poderia tentar já aprovar em pacote, ver isso com a ANEEL, né? Para tentar simplificar mais esse procedimento, tá? Então, isso a gente tentou ver com outras APAs no Brasil e todas elas fazem esse procedimento. Mas no nosso caso, entendo que na maneira com que a gente faz, ele não atrapalha nada o processo, porque ele é muito rápido, tá? Então, essa é a única autorização hoje que a gente dá em zona urbana. Então, acho que quando a Karina comentou, eu acho, se eu não me engano, se não foi outra pessoa, enfim, mas que, poxa, mas tanta coisa aconteceu, e o ICMBio estava aqui. Sim, aconteceu na zona urbana, né? Então, como eu coloquei naquele mapa, então, assim, a gente tem regramentos diversos que ainda estão vigentes no plano de manejo da APA. Mas a zona urbana, qual foi o nosso papel na zona urbana? Foi de dizer onde era a zona urbana, né? Foi como a Ana Luísa trouxe, foi a gente já dizendo, né, qual que era a área de se fazer comércio, de se fazer residências, tá? Agora, toda a parte de licenciamento, então, assim, houve um grande crescimento de pousadas, de casas, seja o que for, mas dentro de uma zona que foi planejada, né, que foi a zona urbana. O que cabe agora, né, Ana, é a gente tentar olhar para essa zona urbana, dentro desses estudos, né, do planejamento, do plano de ordenamento urbanístico, e de discutir, como ela falou, o que a gente quer, tá? Então, para a primeira etapa, que era onde, né, foi esse aonde, que é aquela parte que a gente mostrou no mapa, que é a zona urbana. Agora, o que é a discussão que vocês vão fazer ao longo do ano, junto com o Estado, tá? Veja, pronto, eu tenho que observar isso, porque esse número eu não vou ter agora na cabeça. Eu prometo verificar isso, tá? E aí eu posso dar retorno sem problema nenhum, viu? E esse protocolo aqui da PN eu preciso analisar, tá? Eu não consigo responder hoje, ok? Essa autorização, ela sempre foi estadual, ela permanece. A rodovia sempre foi federal e permanece, tá? Então, independe uma coisa da outra, tá? Gente, boa tarde. Que sono é isso? Boa tarde, galera. Vai dando a hora do sono. Eu peço licença para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é André Portela, sou de Recife e estou aqui como superintendente de turismo, cultura e esporte de todos vocês. E se eu não falasse, eu ia ficar incomodado. Então, eu pedi que vai quebrar o protocolo. Se quiser sentar, Anchieta, tá liberado. Porque Anchieta, coitado, né? Ele já está com medo da minha pergunta aqui. Eu pedi para quebrar o protocolo aqui 5 minutos, se não mais do que isso. Porque é muito bom quando a gente tem alguém de fora e alguém quer nos ajudar. O meu salário é público, está lá no portal da transparência. O meu e de todos os outros superintendentes, inclusive da administradora. Quem quiser dar um Google, pode ir lá saber quanto é que ela ganha. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de nós não estamos aqui por dinheiro. Entendam, a doutora tem uma vida, e tinha uma vida muito boa em Caruaru. Eu tinha uma vida regular, não tão boa quanto a dela, em Recife. E estão me vendo ali atrás. E todos os meus colegas também são grandes profissionais. Quando a gente foi chamado para esse projeto político da governadora Raquel Lira, não existe ex-delegado, viu? Não existe ex-padre e não existe ex-delegado. Então a gente sabia quem estava nos convidando e o tamanho do problema que nós iríamos encontrar aqui. E a gente sabe por que aceitou. Quando tinha um conselho de classe, aqui deve ter também conselho de classe, chega no final do ano a gente fala que ficou no pau, né? Assim concita, vai pro pau ou não vai pro pau? Aí fica lá na recuperação, Tinha um conselho de classe. Quando eu sabia que eu estava errado, eu não queria ir. E minha mãe me pegava assim, não vou.
E eu sinto aqui hoje, doutora Thalita, me desculpe a fala, eu me sinto aqui hoje num conselho de classe, onde os alunos, que somos todos nós, não queremos ouvir porque a gente está recebendo esse boletim. E eu escutei 10 vezes muita gente: eu não vou falar do passado, quebra o retrovisor, chuta o retrovisor, não vamos falar sobre o passado. Mas é bem importante a gente falar, porque se a gente não falar do passado, a gente não sabe para que futuro a gente está indo nesse presente de hoje. Meu convite aqui, eu sempre falo isso para as pessoas, é o seguinte: minha obrigação aqui é elevar o grau de consciência de vocês nessa discussão, que eu vou me sentindo no liquidificador. E a sensação que eu estou tendo nessa tarde é que a gente está sendo puxado para baixo muitas vezes, todos nós. Porque é muito bom para as pessoas que a gente esteja sempre entretido com algum tipo de problema. O lugar de fala da TPU, da pousada, não é meu, porque eu não passo essa dor. Mas eu entendo muito o que vocês vivem. Ficou público e notório a denúncia de um crime aqui, Ivan, na sua fala. Você foi muito corajoso, parabéns. Quando você disse, me foi pedido uma contraproposta, uma contrapartida, isso é um crime. E aí eu queria dizer para vocês, isso aqui não é um tribunal, onde existem réus, agentes públicos, como a conselheira Karine, que eu tenho muito respeito, admiro o seu trabalho, disse: o ICMBio já estava aqui. Mas aqui não é um tribunal onde existe o réu, ICMBio, ou o réu, governo do Estado, e a população noronhense não é vítima. Me desculpem, eu sou muito duro, posso sair daqui levando paulada hoje na cabeça. E não tem problema, vamos embora, viu, doutora? Não é vítima. É uma parte do problema. Me desculpem. Será que vocês nunca viram ninguém entrar aqui com 2 motos de madrugada escondido? 3 carros? Ninguém nunca viu o vizinho puxando a cerquinha mais para frente, botando um contêinerzinho de madrugada por ali, um alvará de madrugada? Então, peço desculpas pela sinceridade, mas se tudo der certo, vamos conviver os próximos 4 anos, se Deus quiser, com prorrogação de mais 4, e a gente precisa se conhecer. Eu tenho que conhecer vocês, e vocês têm que saber com quem estão lidando. Isabel disse uma fala assim, Isabel é dura, e ela disse: eu estou cansada e não confio mais em vocês. E eu entendo isso, entendo, é legítimo. A minha vontade daqui também, Isabel, acredita, é dizer assim: eu estou cansado e não acredito mais em vocês que pedem TPU e vendem, revendem, repartem. Eu queria dizer para vocês: eu estou cansado da gente dar autorização de um carro e você, seu vizinho, trazer 2, trazer 3, trazer 4. Eu estou dizendo isso para vocês, não é para crucificar, porque aqui não é um tribunal, eu não sou réu, nem vocês são. Mas a gente não pode botar uma carapuça de santo, e agora eu estou aqui, eu sou vítima do processo, porque o governo tal. Não, eu não sou vítima. Eu fiz parte do processo. E como cristão que eu sou, se eu não peco falando, eu peco até pela omissão. Então vocês sabem aqui, aí uma pessoa disse assim: segura os dados, não dá os dados. Sabe como é que foi a nossa transição? Um inferno. Porque seguraram todos os dados. Eu olho para a minha pasta de cultura e não sei quem é um artesão, porque foi queimado os dados de quem é artesão. Eu quero fazer uma ação com o músico daqui. A gente conhece os músicos mais famosos, a gente conhece Nego, a gente conhece o Maracatu de Doura, a gente conhece Daiane. Quantos negros a gente tem aí que eu não conheço e eu preciso conhecer e dar uma oportunidade para esse cara? E não conheço, porque os dados foram queimados. E tem alguém sendo beneficiado, escondendo os dados, segura os dados. Aí, gente, a gente não sabe quantas pessoas tem em Noronha. Vem uma pandemia. Eu peguei aqui só para ver. O auxílio, Bolsa Cultura, Bolsa do Artista, vai sair agora a lei Paulo Gustavo, né, Aldir Blanco. A gente quer colocar os artesãos, a gente não sabe quem são. É um benefício. Deixa eu dizer para vocês, a gente está fazendo um governo extremamente sem grana, a palavra assim é essa. A administradora não fala porque ela é fina, né? É uma mulher refinada. Eu falo assim, liso. Está sendo filmado, então bota assim um F, um asterisco, o Dido. É o nosso caixa está assim. Ontem eu pedi um dinheiro, a doutora olhou para mim e disse assim: ó, se eu fizer isso,
eu não reformo esse canto do hospital. Eu disse, tá, tudo bem. Tenho que abaixar a cabeça porque hospital é hospital. Gente, a situação que Fernando de Noronha foi deixado, isso é para levar o grau de consciência de vocês. Muitos de vocês estavam aqui, nós não estávamos. Muitos de vocês viram, a gente não viu. A gente precisa trazer essa lucidez, sabe por quê? Em Belo Horizonte, antes de ontem, uma mulher que ganhou no juiz, ganhou no desembargador, ela estava sendo protegida pela polícia. A policial dormia na porta da casa dela. O ex-marido entrou e matou. Isso existe ou não existe? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. CPRH vai matar agora. E sempre vai matar. Porque quando a gente quer fazer uma coisa de errado, não tem ICMBio, CPRH, Polícia Federal, porque leva tempo para a gente descobrir. Você vai lá e faz sua construção clandestina e a gente vai levar 1 ano, 2 anos para saber. Porque a vida é assim, não é aqui em Noronha não. Em Recife, do lado do Palácio da Governadora é assim, porque a vida é assim. Então, desculpa. Se vocês estão achando que vocês pagaram alguém que vai resolver todos os problemas e você vai só assistir como se fosse um seriado da Netflix, não vai. A gente tem uma PN para atuar, a gente tem um conselho para atuar, a gente tem todos os órgãos fiscalizadores para atuar, e sabe quem mais sabe que a cerca do seu vizinho andou? Vocês. Sabe quem está vendo mais carro entrar de madrugada, ou moto, ou alvará aí que foi expedido de qualquer jeito? Sabe quem mais está vendo? Quem é? Vocês, a população. Então é muito fácil. Eu quero só dizer para vocês, a gente nunca consegue juntar a nossa secretária do meio ambiente, a nossa administradora, CPRH, ICMBio e todos os órgãos aqui. Vamos tentar elevar esses últimos 2 blocos do debate, elevar o nível desse debate para falar sobre soluções daqui para o futuro. Porque se a gente não falar sobre isso e aproveitar o tempo das pessoas aqui, a gente vai voltar para um lugar muito pior do que era o passado de cada um de vocês. Então contem comigo, contem, porque a gente está aqui para transformar, devolver para vocês, além de tudo, dignidade, qualidade de vida e a moral e o respeito que o povo Fernando de Noronha merece. Abel, a primeira. Ok, obrigado. Zé Martins. Primeiro que agradecer o CPRH. Em 2001 a gente entrou numa ação civil pública no Ministério Público Federal e o TAC de 2002 deu 6 meses para o CPRH botar um escritório em Noronha. Se ele não botasse em 6 meses, ele ia pagar uma fortuna por dia. Em 2019, com o antigo superintendente do CPRH, a gente fez a conta, estava centenas de milhões de reais que o CPRH devia ao Ministério Público. E de 2002, eu acho que parabéns ao CPRH ter chegado em Fernando de Noronha. Isso é um grande avanço do Estado para Fernando de Noronha. Eu vi, não tem algumas dúvidas aqui, tinha várias coisas para falar, mas vou direto aqui para esclarecer mesmo. Você falou terreno antigo, né? Eu queria saber qual é o recorte esse para terreno antigo e o que não é terreno antigo. Segundo, o acordo fala muito em regularização de imóveis e construção. Eu queria entender qual é o parâmetro hoje para regularização de imóveis e construções e qual vai ser o parâmetro no futuro, se vão ser os novos planos de manejo da APA federal e estadual, e enquanto esses, o que vale é o plano de manejo da APA federal. E segundo,
Terceiro, eu não entendi até hoje porque a lei orgânica de 2095, acho, dava 6 meses para o Estado fazer o começar a fazer o plano diretor de Noronha, onde daria todas essas normas, tudo bem claro. E eu procurei já, ouvi dizer, em distrito não cabe plano diretor. Isso, nunca achei nenhuma norma sobre isso. E o plano diretor ele é mais severo no cumprimento ou no não cumprimento dele. E, de novo, nesse estudo contratado em 2019, era para ser em 2019, foi em 2020, não foi contratado o plano diretor, foram outros documentos. Isso, para mim, é um problema. E associado a isso, a gente sabe que, talvez eu esteja enganado agora, mas até onde eu sei, a autarquia do Distrito Estadual não tem poder de polícia. Ela não pode multar. Até onde eu sei, ela nunca multou ninguém. Antigamente, ela denunciava para o ICMBio, num relatório, as irregularidades, e o ICMBio multava. E a gente tem um caso específico de alguém aqui na ilha que ele tinha uma casa, que daí ele dobrou a casa, daí a administração, em vez de multar ele, pediu 1 milheiro de tijolo. Daí ele dobrou de novo, daí a administração pediu 2 milheiros de tijolo. Daí ele dobrou, a administração pediu 4 milheiros de tijolo. Daí ele dobrou e a administração pediu 8 milheiros de tijolo. E ele hoje tem a casa 8 vezes maior do que a casa que ele tinha em 2005. É uma pousada hoje. Então, e várias pessoas da administração já me falaram que esse não ter o poder de polícia, quem tem o CPRH, a Polícia Militar, o ICMBio, Polícia Federal, Polícia Civil, é um fator que sempre inibiu que a autarquia, que sempre esteve presente, porque o CPRH não estava, vinha só nas reuniões, mas era difícil vir fora das reuniões, fosse, de certo modo, omisso com esse crescimento desordenado. Então, eu quero saber se está no plano da Secretaria, da Administração, dar à administração esse poder de polícia, para que a administração possa fiscalizar aqui em Noronha também. Obrigado, Zé. As senhoras aqui... pensei que tinha passado para ele. Desculpa. É que eu achei que aqui eram 2 perguntas, eu passo já para você, tá? Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Manso, o Nino da PN me passou a fala, e são 2 questões, na verdade. Uma é o documento que está com Carla, aí eu não sei se é o ICMBio, se é CPRH, se é SEMA, se é a administração que pode responder, mas as vicinais são da administração, é responsabilidade do Estado, certo? Certo. Mas várias vezes nos foi dito que essas vicinais não podiam ser asfaltadas ou calçadas ou qualquer coisa colocada nelas por impedimento em relação ao ICMBio. Então, assim, a gente tem área de praia, mas também tem bairros que essas vicinais não foram calçadas, nem essas pedrinhas que foram colocadas aqui na floresta foram colocadas, porque, segundo dizem, o ICMBio é que não deixa. Aí, esse documento que está com Carla é um exemplo de algumas ruas dessas, eu acho que o pessoal da PN vai apresentar para os demais, que são ruas, inclusive, esses exemplos são pior ainda, porque eles passam por 3 zonas. É a zona urbana, a zona do rural e a zona da APA, do parque. Ainda tem isso. Tem algumas aí que passam por 3 zonas diferentes. E fica essa dúvida, como é que essas regiões, essas ruas, podem ser, ou se tem a possibilidade de serem asfaltadas, ou até essas pedrinhas aqui que foram muito bem colocadas e estão funcionando até hoje ali. Isso aí. Peixe. E a segunda é o seguinte, existe a denominação de grandes empreendimentos a nível nacional e estadual. Vai existir, distritalmente falando, porque a gente considera um grande empreendimento uma pousada de 20 quartos, mas oficialmente uma pousada de 20 quartos não é um grande empreendimento, mas para Noronha ela é considerada um grande empreendimento. Então, assim, oi? Entendeu? Então, assim, vai existir essa denominação. A partir de agora, o maior número de leitos vai ser X, porque já é considerado um grande empreendimento para Fernando de Noronha. Sabe? Porque, assim,
grande empreendimento a gente entende, é uma obra das Compés, uma obra do Porto, alguma coisa assim, beleza. Mas para o distrito, qualquer coisinha um pouco maior, a gente já pode considerar um grande empreendimento, porque a gente está numa ilha. Né? Então, assim, são essas duas questões, como ficaria essas vicinais e os grandes empreendimentos. E a Alexandre pediu para dizer o seguinte também, a APN tem um canal de denúncia, pegando o gancho na denúncia de Ivan, quem não tiver a mesma coragem que ele teve, pode denunciar pelo site, pelo Instagram, eles garantem um sigilo para eles levarem essas denúncias aos órgãos competentes, tá? Obrigado. Não, duas, aí depois Dora. Oi? Nicinha, bem-vinda. O pessoal da live pediu pra gente sempre fazer aqui, porque senão a gente não consegue ouvir lá, por mais que a gente fale alto. Boa tarde. Para a comunidade, eles já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem chegou de fora. Eu sou filha caçula de seu Salviano, pescador. Só falar. Que deixou um grande legado aqui, né? Pela luta da comunidade. Então, assim, minha palavra aqui seria para André, porque ele foi ali e explanou uma situação. Eu não tenho dúvida que acontece o que ele falou ali, a venda do terreno, a gente sabe. Mas a gente somos refém, a gente não pode dizer assim, vamos para frente. Mas porque a gente temos um passado que, querendo ou não, reflete agora no presente. Então, assim, a gente somos refém de o amigo do rei poder tudo e a gente não poder nada. Entendeu? Hoje em dia, a gente vê uma esperança, né? Pelo pronunciamento, pelo comportamento, que louve a Deus que seja a nossa carta de euforia. Porque antigamente você era pressionado a fazer uma sociedade com uma pessoa de fora, trazer uma pessoa de fora para você ter seus direitos. Como aconteceu de eu querer montar uma pousada e eu ser chamada na época era o administrador Sérgio Salles e dizer assim, eu tenho um sócio para você. E eu não aceitei, e ele não, naquela época, ele não me deu autorização, dizendo que existia 100% do leito já, em Fernando de Noronha. E depois disso, grandes empreendimentos foram fundados. Então, assim, eu nasci, me criei aqui, hoje eu tenho pavor a muriçoca. Sabe o que é trauma? Porque apagava a luz de 10 horas, acabava a energia, e a muriçoca cantava a noite toda o hino nacional no meu ouvido. Então, assim, é uma situação que você fica refém. Aí os fortes sobrevivem, mas os outros, ele termina cedendo. Então, assim, é muito fácil, assim, André, me perdoe, eu não sei nem se ele está por aqui, assim, chegar ali em cima e falar as palavras que ele falou. Eu não estou dizendo que não existe isso dentro da ilha. Eu não estou dizendo que isso não existe. Que pessoas vendem terreno. Eu sou da época que nem cerca tinha de uma casa para outra. Entendeu? Então, assim, é muito fácil chegar ali em cima, não conhecer verdadeiramente a questão da ilha em si. O que é que a gente passou, entendeu? Que eu espero que chegou aqui o fim, entendeu? De você chegar lá e dizer assim, você chegar na administração, eu, particularmente, eu demiti a gestora do controle migratório. Eu fui 15 dias resolver um problema lá, Salete. Quando eu entrei na sala, ela disse a mim, eu nem sei e nem como, não sei, nem sei onde é que está o seu processo, a senhora está demitida. Ela, como assim? A senhora está demitida, eu pago meus impostos, então assim, a senhora está demitida. Não, depende de Recife. Eu disse, se eu fosse a senhora, eu tinha vergonha de sentar numa cadeira como gestor e não poder dar uma canetada. Então eu louvo pela sua atitude de trazer, porque tudo era Recife, tudo tem que resolver em Recife. Então a gente não conseguia resolver nada aqui, porque a gente não tinha dinheiro para estar em Recife. Os grandão têm. Você ia daquele setor imigratório, você não via uma pessoa no empreendedor
grande porte lá. Mas eu ia 15 dias para resolver uma coisa. Entendeu? Então, assim, me desculpa aqui a ausência de André, mas André tem que entender mais da ilha, entender mais do que funcionamento aqui da ilha, para poder a gente fazer umas questões sobre isso. Eu sei, é fato, a gente sabe, é fato. Tem pessoas que pegam o terreno, ainda nem ganhou, já vendeu. Mas tem pessoas sofridas aqui dentro que precisa ser, assim, respeitada, que precisa ter uma... Porque, na época, a gente ia denunciar para quem? Se o próprio Ministério Público fez do que fez. Onde é que a gente ia denunciar? A gente via a cerca aí para o pé do pico, mas a gente ia fazer o quê? Ia dizer a quem? Se era eles mesmos que autorizavam. Então, assim, a gente fica de mão atadas, entendeu? Então, assim, eu nasci, eu sempre falo, tá aqui meu irmão mais velho. Então, assim, eu nasci, a gente nasceu e se criou dentro da ilha. Hoje, na ilha, todo mundo quer viver. Mas eu saía do porto a pé, não era nem calçada. Não era nem... Hoje o pessoal fala, não, a laminha ali, a laminha aqui. Não. E ainda no meio do caminho, meu pai trazia a gente para a igreja, e no meio do caminho ainda tinha que levar carreira de vaca. As vacas correndo atrás da gente. Eu ia para ali, era seu burra leiteira. A gente entrava numa fila de 1h da tarde, saía de 5 para comprar bolacha quebra-queixo. Então, assim, hoje, Noronha, tá uma uva sem caroço. Entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Então, André, me desculpe, ele está por aqui, mas ele precisa entender melhor a ilha, porque, assim, a gente fomos refém muito tempo e não temos quem denunciar. Não tinha. Aí o caso de Ivan. Nós não tínhamos. Uau! Então, agora, velha, Dora... Dora, velha, depois a senhora ali. Eu ia me dirigir também a André na fala dele, mas vou me dirigir à secretária e à administradora para dizer que nossa lei orgânica é uma lei que favorece a retaliação da administração à comunidade com a caneta indiscricionária do administrador, que agora, graças a Deus, é uma mulher, né? Então, eu acho que as pessoas que estão conversando com o André ou não aparecem na reunião ou não vão no palácio. Porque, assim, Ivan está com esse problema, a diretoria quase toda da instituição ficou com problema de irregularidade por causa de retaliação. Porque a gente batia, quem está aqui do grupo, que sempre faz parte das reuniões de políticas públicas, sabe que a gente sempre bateu, a gente ia levar, na época, a Compesa para a Justiça, já tinha sido definido, e por nós batermos, é que os 4 estão com pequenas irregularidades na administração, porque isso é poder de caneta, isso é chamado de retaliação. A própria pessoa que inicia disse, que na época participava do Poder Judiciário, nos colocou no processo para a gente acusar a nossa comunidade, quem estava regular e irregular. Como se a gente tivesse obrigação. E a gente pediu para ele dar oportunidade, conversar com o administrador da época, para regularizar, para ver como podia organizar essa ilha. Então, André, não foi falta. Eu participo das reuniões de políticas públicas de Noronha há muitos anos. Não foi falta da comunidade se posicionar, não foi falta da comunidade acusar, indicar, absolutamente. Foi retaliação. Uma das formas de calar a nossa comunidade é nos deixar qualquer coisa irregular, porque a gente fica no medo de dar um gritinho e fechar a nossa pousada, fechar o restaurante. Então, o que a gente tem que fazer, e aí eu faço a correlação quando o Caco fala de eleição direta, secretária, porque o administrador que vem, ele é cargo de confiança da governadora. Eu tenho esperança real que a administradora tenha vindo para contribuir. Eu confio nas mulheres,
Eu torço 100% para que dê muito certo o governo da governadora Raquel e da administradora Thalita e da senhora como secretária. Mas a gente tem um direito de ter esse pé atrás. A gente não é, André, responsável absolutamente pelo que aconteceu em Noronha. Absolutamente. Eu fico muito tranquila de dizer isso, que eu me lembro Paula na APN gritando, conselho embatendo nas reuniões, sempre foi assim, fazendo decreto, fazendo GT, propondo e não era ouvido. Quantas vezes? E não estou falando da última gestão, não. A primeira pessoa que se associou em Noronha e fez uma pousada era diretor do Parque Nacional Marinho, minha gente. A gente ia gritar mais aonde? Entendeu? Em acordo com o administrador e o governador. Acabou-se pra gente. A gente ia fazer mais o quê? Então, assim, tem que ter muita sutileza para entender a nossa história, entender os nossos traumas, entender por que a gente às vezes tem que se calar. A gente não é culpado, André. Lhe digo de coração. Uau. Francimar, depois a senhora. Boa tarde para todos. Francimar Flor. Vou pegar aqui o gancho da fala da minha comadre Dora, né, para uma grande reflexão. Né? Eu faço parte de um grupo, né, que está aí há anos lutando pela regularização do seu estabelecimento, né, porque quer contribuir com a ilha, né, corretamente. E aí estamos nessa luta. Fizemos um documento, entregamos no Conselho Distrital, não tivemos respostas, né, e assim, doutora Thalita, gostaria de uma grande reflexão, porque dentro desse grupo, né, uma grande maioria somos da ilha, né, estamos lutando, né, para construir a nossa vida, para viver na ilha bem, tá certo? Então, eu tenho o quantitativo, passei aqui já para o meu sobrinho, Ailton Flor, né, o quantitativo de pessoas, né, que estão aí nessa luta, buscando estar dentro da legalidade, tá? Então, assim, se Deus quiser, a gente está nessa luta para que, né, estejamos legalmente contribuindo, participando da construção da ilha, né, e reforçando, acreditamos, né, nessa administração, né, acreditamos no trabalho coletivo de cada um de vocês, que temos que construir uma Noronha melhor para todos, né, onde todos sejam beneficiados, tá certo? Não com chave de, olha, fulano tem 20, então não vai ter nenhum, tá certo? Eu acredito, né, que nós estamos nessa linhagem de uma boa administração, uma boa convivência na ilha e que a gente possa construir para todos. Muito bem. Preciso dar um recado aqui, lembrando quem já pegou aquele voo da Azul, tem hora que a mulher fala assim, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Proibido fumar dentro do auditório. Tinha uma pessoa aí fumando no narguilé, me pediram para avisar e pedi para não fazer isso. Vamos fumar lá fora se precisar, tá bom? A senhora? Já vai falar também? Então, olha, aí aqui a gente já tem 2 inscritos. Queria combinar 3, 4. Queria combinar... Ui, desculpa, é verdade. Agora que eu vi aí... não, foi antes. E aí temos uma pergunta da live também. Aí estamos com 5. E aí tem as respostas aqui. E aí tem uma oportunidade aqui, que era de 16 às 17, os superintendentes aqui da ilha estarem de plantão para atender casos mais específicos. Estou vendo que os casos estão ficando muito específicos. Está fugindo até um pouco do acordo aqui, né? Então, vamos procurar ser sucintos para a gente não perder essa oportunidade aqui também. Eu sei que vocês vão ter outras, mas eu, pelas falas aqui, eu vejo que vai ser muito importante, né?
Então, quem for falar agora, são 5 perguntas ainda, e nós ainda temos um bloco de resposta. Vamos tentar ser rápido para aproveitar esse momento com a administração que está aqui com a gente e tirarmos essas dúvidas mais particulares, tá bom? Procurar fazer perguntas mais do coletivo. Tudo bem. Primeiro eu quero me desculpar, né, que eu cheguei atrasada aqui, queria muito pegar do começo, mas o avião que eu vim quebrou 2 vezes, mas nós chegamos, né? Eu quero primeiro parabenizar a Mar. Cadê Mar? Mar, a gente somos os condenados. Não vamos ter carro, não vamos ter pousada, não vamos ter barco, não vamos ter nada, porque VEITAC, Noronha mais 20, suporte de carga, plano de manejo, agora o acordo. E isso é tudo para a gente cumprir. Sociedade, muito bom. Muito feliz o morador que teve sorte com sociedade, porque hoje os filhos estão lá fora, em excelentes colégios, morando dignamente, com um aparelhinho de dente de ortodontista no coisa. Então, minha gente, não vamos condenar uma sociedade. Eu acho que a gente tem que ver o que é que a gente quer para Noronha. Isso é diferente. Sociedade é uma causa, né? Eu vim para cá mais por causa do questionamento de Mar, de Francis Mar. A minha irmã foi perfeita quando ela citou o segundo, eu acho, diretor do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que fez uma sociedade na ilha e fez uma pousada. O ministro do Meio Ambiente era Gustavo Krause. Então, a gente tem um passado que já vem com essa cultura. E só sobra para nós, porque nós temos que cumprir. A gente puxa realmente a cerca para ali. Por que a gente puxa? Porque quem vai morar ali no cantinho? Ninguém. Então, a gente puxa o jardim. Qual é o problema? Esse não é o problema. O problema da ilha é que o governo de Pernambuco nunca assumiu Noronha. Nunca. Desde 1988, que fizeram maior confusão lá em Brasília para a gente ser anexado a Pernambuco. Inclusive, cadê Edna? Edna ganhou uma sombrinha de Gustavo Krause, não foi, Edna? Para pular o frevo lá em Brasília. Olha, não foi? Ela disse, você sabe o que eu vou fazer com isso, né? Não vou dizer não porque é feio. Mas ela disse isso lá em Brasília. Quer dizer, aí a gente hoje é regrado. Agora, não estou entendendo por que é que a gente tem que cumprir isso tudo e não para de ser regrado. Minha gente, a gente é da ilha. A gente nasceu aqui. A gente é uma comunidade de 520 anos. Como é que o meio ambiente está dizendo que a gente não pode, e está aí, a coisa mais linda do mundo é o nosso mar, é a nossa natureza, é as nossas coisas. A gente podia comer caranguejo, não pode mais. A gente podia comer tubarão, não pode mais. A gente comia lagosta, não pode mais. A gente não pode nada. Toda regrada, porque o bicho para mais do que a gente. Agora, aí, como é que se diz? Aí a gente vem para cá toda feliz, né? Porque eu vou regular minha pousada, como o Mar está ali para regularizar a dela. Eu vou regular minha construção, porque eu fiz irregulamento, porque eu tinha que morar, que eu estava morando no fundo de quintal, num quarto. Aí não pode ter água, aí eu puxo do vizinho. Aí não pode ter luz, aí eu puxo do vizinho. E vou sobrevivendo, mas não saio daqui, porque eu sou daqui. E quantos governos vieram, quantos governadores do estado de Pernambuco não fizeram nada? O cumprimento da lei, a lei é de 95, a única coisa criada foi o Conselho Distrital. Mas não fizeram o plano diretor, não fizeram o plano de manejo, não fizeram nada. Aí vai dizer que foi o governo do PSP que acabou de sair? Não. Esse governo é de 88 para cá, não foi feito nada. Regrou nada, só disse a gente, o IFAM, toma o TPU, mas não pode construir. Aí, lá, o pessoal lá das ruínas, cai na cabeça a ruína, mas a gente não pode fazer nada. Você viu a aldeia de sentenciados lá do lado? Aquilo é um crime. Acabou de cair a aldeia.
que o pessoal chama de presídio feminino, mas é o dia de sentenciado, está lá, caiu no chão em 2010, agora, não deixou se fazer nada. A ilha, jogaram uma bomba assim no sítio histórico da ilha. Isabel tem um TPU de 2005, não consegue dar um passo. De tanta regra, você tem que pagar isso, você tem que fazer, como é que chama? Que cava o chão. Não sei quantos dinheiro para cavar o chão. O negócio em pé, minha gente, está em pé. É levantar a parede. Então, eu acho a gente muito, mas muito disciplinado. Nós somos disciplinados, somos pessoas que a gente não fica por aí com bandeiras, fazendo confusão no palácio, na rua. Eu acho que por isso que nós somos invisíveis, porque nós somos uma comunidade ordeira. Era isso que eu queria colocar, viu? Próximo, eu, assim, de fora, tenho aprendido bastante com vocês aqui, viu? Que luta. Por favor. Não precisa me apresentar mais não, né? Boa tarde novamente. Eu venho por uma reflexão. Em 2000, e eu nem vou contar a história porque todo mundo sabe, em 2005 ou 2006, não lembro muito bem, desceu um avião a cair da Polícia Federal e levou 7 moradores. Inclusive, minha irmã estava nessa missão e foi presa. Saiu daqui algemada, entraram na casa da minha irmã 5, 6 horas da manhã. A Polícia Federal parecia que estava procurando o Fernandinho Beiramar. O que mais me revolta, e eu não vou entrar nesse mérito porque já passou, a gente já superou. O que mais me incomoda é que naquela época as pessoas foram presas por crimes ambientais. Né? Aí eu olho para o lado, para Fernando Noronha, e não tenho nada contra grandes empreendimentos. Quem quiser fazer, que faça. Posso até fazer, já disse, ou em dólar ou em euro, porque se chega lá com real, apanha. E tem que ser muito dinheiro, né? Porque eu não vou sair daqui assim também não, porque eu já estou, e não vou sair, eu estou até brincando com isso. Não é fácil. Hoje minha irmã conseguiu, com muita luta, muito esforço. Eu fui uma das pessoas que fui muitas vezes no CPRH. E ficava lá, tomava chá de cadeira, mas não desisti, não desisto. Eu moro numa área muito boa, que na época ninguém queria, que era a Vila da Coreia. Hoje chega vários empresários, e eu não tenho vergonha, nem vou dizer nome, com malotes de dinheiro, com situações, entendeu? E eu não saio da minha área, sabe? Porque é minha casa, é onde eu ganho meu dinheiro, onde eu pago a faculdade do meu filho. Não é fácil viver em Oranje. A gente tem que refletir. Agora, o que eu vejo hoje, o que eu sinto como moradora, é que em 2005, aí eu vou voltar novamente, Tânia Brito, ou Tânia, como era o nome de Tânia? Era Tânia? Não. Tânia foi presa na época porque fez um puxadinho lá no Boldró. E aí hoje a gente vai passar no Boldró. Eu não fui ainda porque eu não quero arranjar confusão. Eu estou meio calma esses dias, sabe? Eu estou tomando remédio, eu estou meio calma, não conversa. Mas eu vou descer lá. Aí vai lá no Boldró, o cara colocou uma corrente na beira da praia e diz às pessoas: Rudi, não pode por aqui não, Rudi. Eu quero passar, ele me mandar rodear, que eu vou rodear com ele, né, nas costas. Então, eu vejo que hoje, essa situação, eu respeito, acho que todo mundo é técnico, todo mundo tem a sua opinião, eu não vou aqui discutir técnica, porque quem é técnico, mas eu vejo que o plano de manejo hoje chegou numa situação que todo mundo que tinha resolvido suas situações, os grandes empresários, resolveram. E aí vem para dificultar a vida do morador. Aquele morador realmente que quer viver em Fernando Noronha, que vive de Fernando Noronha e que está em Fernando Noronha. Eu tenho essa impressão, porque hoje a gente sabe, eu sei, eu não vou dizer nomes para não ser processado, porque nem tenho dinheiro para pagar advogado, que existe sim projetos de bares, inclusive o de Tânia Brito, de Tânia, do Boldró, de Jéssica, no Boldró. Como é que pode? Se lá em 2006, 2005, 2006, o avião da Polícia Federal desceu aqui e existia irregularidade e Tânia foi presa, e hoje existe um grande projeto que a gente sabe, a comunidade sabe, não é mentira, né? Que vai surgir aí. E por que só agora não vai poder isso, não vai poder aquilo? Não vai poder... Porque os grandes empresários, felizmente, entraram e resolveram suas situações. E aí, novamente, eu vou perguntar ao CPRH, hoje, quantos grandes empreendimentos, dentro desses 181, eu acho, eu tinha saído para comer e voltei, grandes empresas, grandes negócios, né? E não cabe, vou dizer mais uma vez aqui, que talvez não tivesse todo mundo, já vi que tem pessoas diferentes, não cabe hoje mais grandes empreendimentos em Fernando Noronha.
A gente tem que exigir hoje que não suporta mais, minha gente. A gente vai botar grandes empreendimentos aonde? Aonde é que a gente vai colocar esses grandes empreendimentos? Hoje a gente tem problema de infraestrutura. Todo mundo sabe que quando chove a água escorre, água e cocô. Eu não tenho vergonha de dizer, não vou dizer coliforme fecal, cocô. E aí, a gente vai crescer como? Ou a gente ordena hoje, e a gente vai ter que ordenar, minha gente. A gente vai sofrer, mas a gente vai ter que ordenar. Porque a gente tem que passar do Noronha para amanhã. Então, isso é uma reflexão. Como é que pode uma pessoa sair aqui num avião da Polícia Federal presa, 7 pessoas, e hoje existir um grande empreendimento na mesma área? Né? O que foi que mudou de lá para cá? A praia é pública ou não? A gente vai deixar a orla, e não estou falando do pessoal que trabalha aqui não, viu, minha gente? Eu estou falando que vai se deixar a orla para a administração, e aí, Thalita, eu acho que ela está aí, e o pessoal do governo, não vou lembrar o nome de todo mundo, e a preocupação é quando você sair.